Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvia, você está em mais uma vigília aqui do nosso Crash Church Online. É um prazer estar com vocês mais uma sexta-feira. Eu tô aqui sempre na terceira sexta-feira do mês, né? Nas outras sextas aí temos nossos irmãos, o Elvis, o Breno, a Marta. Temos também em espanhol com o Rodrigo e a Cíntia, lá de Buenos Aires. E de segunda a quinta, às 20 horas, também tem Crash Church Online e o nosso culto, transmitido ao vivo, do Alto do Ipiranga, às 17 horas do domingo. Então, se você está chegando aqui no canal, é a primeira vez que você está por aqui, ou você vem de vez em quando, no domingo, 17 horas, a gente volta com a nossa transmissão ao vivo do culto, tá bom? E fica de olho aí nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, nossa agenda de show, nossa agenda de eventos. E, né, se você quer mandar um pedido de oração, se você quer pedir alguma informação, alguma ajuda de alguma coisa que você não esteja entendendo, alguma dúvida sobre a nossa igreja, você pode entrar em contato aí pelas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, WhatsApp, e a gente vai estar aí prontamente para te atender, tudo bem? Como eu falei, né? Essa é a nossa vigília. E qual é a diferença desta live para as lives que tem de segunda a quinta? De segunda-feira a gente tem especialmente o nosso estudo bíblico, onde é muito mais aprofundado. De terça a quinta, uma ministração de palavra, mas na sexta a gente dá o foco na oração. Então agora eu quero convidar você para a gente começar essa vigília, onde hoje nós vamos falar sobre 3 jardins: o Jardim do Éden, o Jardim do Getsemane e o Jardim da Ressurreição. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos consagrar agora essa noite a Ti, e que, em nome de Jesus, a sua palavra venha trazer um efeito na nossa vida, um efeito de mudança na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos agora controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e entregá-los a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor, apenas o Senhor, tem poder para falar na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar. Olha, lá em Gênesis 2, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e significa início. Gênesis conta a criação do mundo, né? Muitos dos relatos que tem em Gênesis, para não dizer todos os relatos, eles têm uma contagem de tempo diferente da contagem que nós temos atualmente. E muitos relatos são alegóricos, então tem coisas ali que são experiências, né? São demonstração que a gente tem que ter com Deus, mas não necessariamente é o dia, é a hora, é a quantidade, é a distância. Então, por exemplo, quando nós lemos lá, Deus criou o mundo em 6 dias, não significa que são 6 dias de 24 horas, né? Lembrando que na palavra é dito que um dia para Deus é como 1000 anos. Então, a gente tem que ter em mente que as coisas não são literalmente do jeito que a gente entende hoje. Sendo assim, nós vamos ler Gênesis 2, onde fala a criação do Jardim do Éden. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim nem plantas, pois ainda o Senhor não tinha mandado chuvas. E não havia ninguém para cultivar a terra. Saía da terra uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. Soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste. E ali pôs o ser humano que ele havia formado. Aí vai contando
as árvores que tem no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, os rios que tinham nessa região. Porque essa região do Éden é uma região física mesmo, né? Fica ali mais ou menos onde hoje seria o Iraque. Então aqui vai contando fisicamente como era o local, as plantas, os rios, as frutas, os animais. E aqui a gente vê a formação do homem, onde Deus pegou do pó da terra e fez o homem. E olha que curioso, fala aqui, né? O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. O que nos faz ser um ser vivo é o Espírito de Deus. Tanto fisicamente como espiritualmente. O que nós precisamos é do Espírito Santo na nossa vida, nos dando a vida. Então, para a nossa primeira oração, eu queria que a gente começasse declarando que eu e você precisamos do Espírito de Deus, do sopro de Deus para ser vivo. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora receber o Teu Espírito. Eu quero agora, Pai, ser vivo. Eu quero agora ser um ser humano. Não ser apenas criatura, mas ser filho de Deus. Em nome de Jesus, vem me fazer, Pai, vivo por meio do Teu Santo Espírito. Vivifica o meu corpo, vivifica a minha alma, vivifica o meu espírito. Em nome de Jesus. Vem sobre mim, Espírito Santo. Me enche, me torna um ser vivo, me torna um ser humano, me enche com o Teu sopro de vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha só que legal, tem até aquela música, né, que chama Vem Visita, que fala, sem Tua graça ela murcha, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Então, quando a gente está sem o Espírito Santo, a gente murcha. Quando a gente está sem o Espírito Santo, a gente não tem vida. E assim como os ramos da videira, né? Os ramos das árvores. Falei videira porque é a alegoria que tem, né? Que Jesus falou que ele é a videira, nós somos os ramos. Então, assim como os ramos das plantas necessitam de alimentação por meio da planta, da seiva, da água, dos nutrientes, nós também precisamos dessa alimentação do Espírito Santo, senão nós vamos ser murchos. Se você tem uma plantinha, você não cuida dela, o que vai acontecer? Ela murcha e ela morre. E assim somos nós, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos a cada dia pedir para o Espírito Santo estar enchendo a nossa vida com um sopro de vida. E eu quero, ainda nesse tema, declarar sobre a nossa vida, o sopro de vida. Se você tem algum problema aí na tua área respiratória, se você tem uma asma, se você tem uma bronquite, um DPOC, qualquer problema na sua área respiratória, o sopro de vida do Senhor, hoje Ele te dá um novo fôlego. Assim como Ele soprou naquele vale dos ossos secos, Ele vai soprar na nossa vida. Em nome de Jesus, toda enfermidade no nosso sistema respiratório, hoje vai cair por terra. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, eu quero receber a Tua cura sobre o meu sistema respiratório, sobre o meu nariz, sobre a minha garganta, sobre os meus pulmões. Em nome de Jesus, eu declaro a Tua cura. Em nome de Jesus, a Tua restauração. Se houve algum dano causado por poluição, por fumo, por produtos químicos, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora trazer a cura para a nossa respiração, trazer a cura para essa situação e que a partir de agora nós tenhamos fôlego no nosso pulmão. Toda rinite, toda bronquite, toda asma e qualquer outra doença seja agora repreendida no nome de Jesus e que venha a cura do Senhor em todo o nosso sistema respiratório, que agora a gente possa respirar o sopro de vida que vem do Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Vamos ler agora um pouquinho mais para frente. Aí agora aqui, um pouquinho mais para frente, no versículo 15, fala assim, olha, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E disse, você pode comer qualquer fruta de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Aí vou pular aqui para o Gênesis 3, onde a serpente começa a falar com Eva. No versículo 4, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Muitas vezes a gente pensa que o pecado ali no Jardim do Éden foi eles desobedecerem a Deus. Sim, isso é verdade. Mas por que eles desobedeceram a Deus? Simplesmente porque a cobra falou para Eva o quê? Vocês serão como Deus. E muitas vezes nós estamos querendo ser o nosso próprio Deus. Nós dizemos que seguimos o Senhor, mas na verdade a gente não segue. E a gente está querendo ser o nosso próprio Deus. Como isso? Quando a gente não deixa Deus participar das nossas vidas, das nossas decisões, quando a gente sabe que uma coisa vai desagradar a Deus, mas mesmo assim a gente faz de livre e espontâneo coração. Ou seja, a gente está pondo Deus de lado. E a gente às vezes está pondo nós mesmos como Deus. O nosso querer, o nosso bem-estar, a nossa vontade, o nosso desejo carnal, o nosso desejo, vamos dizer, de vingança ou de raiva por uma situação, por uma pessoa, ou nossa cobiça por ganhar mais dinheiro. E muitas vezes a gente está fazendo isso de nosso Deus. Então agora eu gostaria que a gente orasse e a gente destronasse esse Deus da nossa vida e desse lugar ao único e verdadeiro Senhor, que é o nosso Deus Jeová, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Só eles na nossa vida. Vamos orar? Em nome de Jesus, eu agora rejeito todo falso Deus na minha vida, toda idolatria na minha vida eu rejeito. E eu coloco apenas o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, como o único e verdadeiro Deus na minha vida. Eu agora destrono esse falso Deus. Eu destrono essa idolatria. Idolatria a mim mesmo, de achar que eu sou tão boa quanto Deus, de achar que eu sei tanto quanto Deus, de achar que eu posso decidir tanto quanto Deus, que eu sei a hora melhor de agir quanto Deus. Eu destrono isso na minha vida, em nome de Jesus. Idolatria a dinheiro, idolatria a posição social, idolatria a qualquer coisa que tome o lugar do Senhor, hoje nós tiramos fora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E nós abrimos espaço unicamente para o único e verdadeiro Deus que existe, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Sabe, não é errado, e eu sou uma das pessoas que muito incentiva os outros a trabalhar e a estudar, querer ter uma carreira, querer progredir na vida, mas isso não é errado, você querer estudar, você querer trabalhar, você querer prosperar no teu trabalho, ter uma casa melhor, ter um carro, ter uma família. O errado é a gente fazer disso a coisa mais importante da nossa vida, sendo que a coisa mais importante da nossa vida é estar junto com o Senhor. E o reino de Deus começa agora. Não é só estar junto com o Senhor lá na glória, depois que a gente morrer. Não, começa agora. Estar junto com o Senhor a partir de agora. E olha só que curioso a gente estar falando isso. Lá no Jardim do Éden, Adão e a Eva estavam lá de boinhas e Deus passava a tarde para bater um papo com eles. Já pensou? Você tá lá quieto na sua casa lavando uma louça, toca a campainha, é Deus?
era mais ou menos isso que acontecia com eles. Só que eu acho que eles não tinham louça, né? Não tinha esse perrengue. Olha só, aqui no capítulo 3, versículo 8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Aqui, assim, a situação era um pouco ruim, porque eles tinham feito uma presepada lá, comido o tal do fruto, que Deus falou, não come, senão vocês vão morrer. Só que eles acharam que era morrer fisicamente, e não era. A morte aqui era estar separado do Senhor, perder a comunhão com Deus. E então eles se esconderam. Inclusive tem aqui no canal um vídeo de uma pregação que eu mesmo fiz, chama Tive Medo e Me Escondi, que foi justamente sobre esse trecho, mas sobre outra ótica. Mas o que eu quero focar hoje é essa parte onde fala aqui, ó. Quando soprava o vento da tarde, o Senhor passeava pelo jardim. Olha que bênção! O Senhor está querendo passear conosco. O Senhor quer estar conosco nas situações mais triviais da nossa vida. Então, quando você estiver, que nem eu falei, lavando uma louça, o Senhor vai estar com você. Quando você estiver no trem, no ônibus, o Senhor vai estar com você. Quando estiver fazendo uma entrevista de emprego, o Senhor vai estar com você. Então, vamos orar pedindo isso para o Senhor? Senhor, eu reconheço que o Senhor está comigo em todos os momentos. E eu quero pedir que o Senhor continue assim. E que eu sinta a tua presença, sinta o teu guiar na minha vida. A cada vez que eu faço qualquer coisa, por mais simples que seja, por mais rotineira que seja, eu quero sentir a tua presença. No nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aqui passar para mais um trechinho. Logo em seguida, disso que aconteceu, que a serpente deu uma enrolada ali na Eva, eles comeram fruto, Deus descobriu o que aconteceu. O Senhor falou assim, se o homem ficar aqui, ele vai comer o fruto da árvore da vida, vai viver eternamente. Só que agora ele é mau, então isso não é bom. Então vamos mandar os caras embora, né? Vamos impedir isso de acontecer. Olha só, no Gênesis 3, 22. O Senhor Deus disse, o homem se tornou como um de nós, conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra, da qual havia sido formado. O Senhor expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo, que dava voltas em todas as direções. Então o que acontece? A gente perdeu o contato direto com Deus. A gente perdeu esse passear da tarde. E quando que isso foi recuperado? Quando o Senhor Jesus veio e nos transformou de criaturas para filhos. Lá em João fala assim, a todos que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Basta crerem no seu nome. Então todos nós que cremos no Senhor Jesus, a gente vai resgatar isso. E a gente vai voltar a ter o nosso Éden com o Senhor. Ah, mas o que significa isso? Significa que a gente vai morar lá no jardim, andar pelado e tudo mais? Não, não é isso. Significa que a gente vai desfrutar da companhia do Senhor. Assim como ele passeava lá no final da tarde, a gente vai desfrutar dessa companhia. Lá em Romanos, fala assim, que Adão foi o primeiro homem e por meio desse homem o pecado entrou no mundo. Mas há um segundo Adão, que é Jesus Cristo. E por causa do sacrifício dele, a morte foi vencida, o pecado foi vencido. E que agora a gente deve focar no segundo Adão, que é o Senhor Jesus. E não focar nas coisas do primeiro Adão, que é o ser humano carnal, o ser humano que existe, né? Que deu origem a todos nós, seres humanos. Então agora eu vou ler aqui, ó, rapidinho em Romanos 5, e tá dizendo assim, ó, a partir do 12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem,
e trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo que não pecaram como Adão, que desobedeceu a ordem de Deus. Aí tá falando aqui, né? A graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Estou no versículo 16, tá? Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um homem. No caso do pecado, a condenação veio por causa de só um pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Por causa de um só homem, por causa de um pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita recebem de presente a sua imensa graça e reinarão na nova vida por meio de Cristo. Como um só pecado condenou todos os seres humanos, também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. Assim, muitos serão aceitos por Deus, por causa da obediência de um só homem. Onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Assim também a graça de Deus o leva a aceitar as pessoas, que dominasse essas pessoas e trouxesse a elas a vida eterna. Essa vida é nossa, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agora que você me acompanhe em oração, para a gente aceitar isso para a nossa vida. Muitas vezes a gente esquece que o sacrifício de Jesus é único e suficiente para pagar todos os pecados. A gente não precisa depois ficar nos culpando e nos martirizando por coisas que aconteceram, por erros que nós cometemos. Como eu sempre comento com algumas pessoas, né, que às vezes eu converso, você caiu, tá, beleza, não era para ter caído, mas levanta, né, se troca, se limpa e vamos continuar. O importante não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você levanta e continua. E o Senhor Jesus, Ele dá essa oportunidade. Ele dá a oportunidade com a sua graça para que a gente possa vencer o pecado. Porque ainda que nossos pecados sejam enormes, a graça dele é maior. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero agora aceitar o teu sacrifício como suficiente para pagamento de qualquer pena que veio por causa do meu pecado. Por causa dos pecados que eu às vezes nem lembro que cometi. Por causa daqueles pecados que eu planejei em cometer. Sejam coisas pequenas que só prejudicaram a mim mesmo. Sejam coisas que eu não posso nem comentar, porque prejudicaram grandemente outra pessoa. Mas eu sei que a tua graça é capaz de apagar tudo isso e me dar uma nova vida. E é por isso que hoje eu aceito o teu sacrifício. Deixo para trás esse pecado até agora que eu cometi, que rondou minha vida. Esse estado de viver em pecado. Então não importa só o que eu faço, mas o como eu vivo. E eu quero viver sendo um seguidor do Senhor Jesus. E não mais um seguidor do pecado. Entra na minha vida, transforma a minha mente, transforma o meu coração, me converte dos meus maus caminhos. No nome de Jesus, eu quero isso para mim. Me aceita, Senhor, porque eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Não preciso de mais nada. Estou feliz contigo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar contigo, de estar
salvo e viver ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Não existe coisa melhor do que ter a salvação do Senhor. Né? Muitas vezes a gente quer muitas coisas, a gente precisa de muitas coisas. Mas isso é algo que nunca vai ter fim. Em nome de Jesus. Agora a gente vai partir para o nosso segundo jardim. Que se lá no Éden era tudo de bom, o nosso próximo jardim é um jardim bem escuro. Eu vou ler aqui a versão de Mateus, até porque logo em seguida já tem o relato do jardim que ficava ali na frente do Santo Sepulcro, né? Que na verdade depois, na época era só o sepulcro, mas enfim. Hoje parece que é uma igreja lá, onde foi esse túmulo de Jesus. Mas enfim, a gente ainda não chegou lá, a gente ainda tá no Jardim das Oliveiras. O que era Getsemane? Vou dar uma dica para vocês de uma página que eu sigo, chama-se Brother Bíblia. Ele tem no Facebook, tem no Instagram, não sei se tem em outras redes. Ele é um rapaz que se não me engano, ele é pastor do Espírito Santo, Vitória. E ele faz mapas mentais, ele faz infográfico, a página dele é muito legal, eu aprendo muito nessa página. Então depois dá uma olhada lá, chama-se Brother Bíblia. Se você quiser, você pode até apoiar ele, fazer curso também, ele dá curso de desenho, bem legal. E semana passada ele postou sobre o Getsemane, e foi até isso que me chamou a atenção. Getsemane significa lugar onde se prensam as azeitonas. O azeite, sabe aquele azeite que a gente põe na salada? Azeite de oliva? Aquilo lá vem da azeitona. É óleo feito de azeitona. Talvez a gente nunca pense nisso, né? Mas como que ela faz? Eles pegam, colhem, né, uma fruta e espremem para tirar o óleo. Inclusive tem nesses variedades de azeite, quem entende de azeite, tem a prensa frio, primeira prensagem, prensa quente, e aí conforme vai prensando, vai mudando a qualidade do óleo. Então dizem que o melhor the best é o prensa frio, extra virgem, não sei quanto lá de acidez. Aí depois vem um outro que é só o tantas acidez, não é mais prensa, não é mais extra virgem, é só virgem, depois é comum, depois é prensa quente, várias variedades. Eu não entendo de azeite, né? Então, só isso que eu sei, que azeite é nada mais, nada menos do que óleo, só que extraído da azeitona. Bom, vamos lá. E para que servia o azeite? Nessa época, o azeite servia para praticamente tudo, tanto para cozinhar quanto para ligar a lâmpada, né? Então, por exemplo, quando fala, né, acenda sua lâmpada, tua espada é a lâmpada, geralmente eles usavam óleo para esquentar a lamparina. E o azeite também valia dinheiro, né? Era uma coisa muito importante ali naquela época. Então, esse local, ele era um local importante, porque era ali onde se fazia a prensagem das azeitonas para transformar em azeite. E foi nesse local que o Senhor Jesus foi para orar, pouco antes de ser crucificado. Vamos lá? Esse jardim do Getsemane ficava ali, né, em Jerusalém, e parece que existe até hoje, né, um local preservado, com várias árvores de azeitona, que chamam oliveira. Então, se você se chama oliveira, significa árvore de azeitona. Mateus 26, a partir do 36. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse: sentem aqui enquanto eu vou orar. Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. Ele começou a sentir uma tristeza e aflição e disse: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Vamos dar uma paradinha.
Você já sentiu uma tristeza que é tão grande, capaz de te matar? Pois é, o Senhor Jesus sentiu. Ele foi um pouco mais à frente, se ajoelhou com o rosto no chão, orou. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Voltou e encontrou os 3 dormindo. Então disse, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil é conseguir. Na outra versão antiga fala, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo, meu Pai, esse cálice de sofrimento, se não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a sua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Aí acho que ele falou, meu eu do céu, acorda, gente, né? Mano do céu, vocês não podem ficar acordados uma hora e vigiar comigo. Jesus tornou a sair e orou a terceira vez. E quando voltou, disse, ainda estão dormindo? Olhem, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Então vamos refletir aqui sobre esse pedacinho. Em Lucas tem um pouquinho diferente. Em Lucas ele fala assim, olha, ele se afastou uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor eram como gotas de sangue caindo no chão. Lucas era médico. Então, se ele escreveu que foi gota de sangue, você imagina que, né, ele entendia sangue médico, né? Sangue médico. Ele entendia. Então, é verdade. A pessoa, para chegar numa situação dessa, ela tem que estar numa tensão tão grande, num medo tão grande, numa angústia tão grande, que agora eu não vou saber explicar, mas tem essa explicação na internet, que é como se fosse assim, os vasos sanguíneos, eles se misturam com o suor, com o vaso de suor, porque a angústia, a aflição é tão grande que meio que assim, espreme o sangue por dentro da pele e ele sai pelos poros. Mais ou menos isso. Eu não sei explicar muito bem, mas como eu falei, né, tem aqui na internet. Então você imagina como estava o coração do Senhor Jesus. Apesar de ser Deus, ele também ali era um ser humano. Também tinha medo, também sabia o que ia acontecer, sabia que ia sofrer dor física, dor emocional, dor espiritual, mas isso não demoveu. Ele falou o quê? Pai, se for possível, eu queria não seguir em frente, mas se não for, seja feita a tua vontade. Então a primeira coisa que eu quero que a gente ore agora é que a gente tenha essa determinação, essa perseverança de continuar mesmo quando for difícil. Mesmo quando às vezes a gente está quase suando gotas de sangue. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, tem situações da nossa vida que fazem a gente quase suar gotas de sangue. Mas em nome de Jesus, nessas situações, nós não queremos desistir. Nós não queremos, Pai, largar o nosso cálice, mas nós vamos bebê-lo até o fim. Porque ainda que a gente não possa passar esse cálice para frente, Senhor, que seja feita a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, nessas situações em que temos que beber esse cálice de sofrimento. Ainda que a gente esteja tão aflito, com tanto medo,
que nosso suor se transforme em gotas de sangue, mas que a gente seja capaz de reconhecer e dizer que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ser perseverante, nos ajuda, Senhor, a ser capaz, Senhor, de fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Voltando aqui em Mateus, vamos reler aqui, ó, rapidinho. Senta enquanto eu vou ali orar, trouxe Pedro e Tiago e João, começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Talvez você tenha sentido hoje uma tristeza tão grande que você achou que você vai morrer. Talvez você esteja sentindo uma tristeza tão grande que às vezes você quer tirar sua vida. Mas eu te digo, isso não é solução. A solução é entregar os seus problemas na mão do Senhor Jesus. Talvez você esteja sentindo uma tristeza tão grande que é capaz de te matar. Mas Ele pode transformar essa tristeza e cuidar do seu coração. Então, se hoje você está nessa situação, eu já estive nessa situação. Eu já falei essa frase. Mas hoje eu estou aqui, porque o Senhor estendeu sua mão para mim. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Então, louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor. Lembra dessa música? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, agora eu estou aqui com meus irmãos. Eu não sei o que está passando na cabeça de cada um. Talvez algum deles esteja falando isso. Que a tristeza está tão grande que parece que vai matar. Mas hoje, no nome de Jesus, eu declaro a tua companhia do nosso lado. A tua mão enxugando as nossas lágrimas. O teu abraçar na nossa vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha hoje consolar o coração. Seja uma pessoa que está em luto porque perdeu um amigo, um parente. Seja uma pessoa que teve aí sua família destroçada por um acidente, por um roubo, um assalto, uma violência, por um divórcio, por uma briga. No nome de Jesus Cristo, que toda tristeza seja agora convertida em alegria. Em nome de Jesus. Porque é isso que a tua palavra fala. Que o Senhor transformou a nossa cinza em júbilo. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem capacidade para fazer isso. E nós nos colocamos agora na tua mão, Pai, para sentir o teu cuidado, para sentir o teu abraçar na nossa vida. Em nome de Jesus, tira toda tristeza, toda angústia. E que hoje a gente sinta, Senhor, consolado por Ti. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda tristeza enviada por Satanás, toda angústia, todo desespero. Em nome de Jesus, eu repreendo isso. Não tem mais lugar na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aí, um pouquinho mais pra frente, o que aconteceu? Já foi lá Jesus com seus best friends, Pedro, Tiago e João. E falou assim, ó, mano, vocês ficam aqui orando, até porque a polícia, né, tava lá no encalço deles. Vocês ficam aqui orando, se chegar algum soldado, vocês já avisam. Mas fica aqui acordado, eu vou ali em cima orar. Vocês ficam aqui vigiando. Aí daqui a pouco os três, ó, ronco. Jesus volta e fala o quê? Meu, vocês não podem ficar acordados, né? Talvez ali fosse de madrugada, e você sabe, né? Eles andavam a vida toda ali, calor, andava a pé,
não era uma pessoa que tinha uma super alimentação, devia comer assim, coisa simples. Mas enfim, eles dormiram. E Jesus falou que, cara, vocês não podem ficar aqui comigo, eu tô pedindo ajuda de vocês. Eu preciso de vocês. E vocês me abandonaram. Fica aqui esperto enquanto eu vou orar. E Jesus foi, quando voltou eles estavam dormindo. Foi a terceira vez, quando voltou eles estavam dormindo. Será que às vezes você não está se sentindo assim, igual Jesus? Abandonado pelos seus amigos, abandonado pelos seus irmãos da igreja? Quando você precisa de alguém, as pessoas estão ali dormindo. Mas se você ver o relato que a gente leu lá em Lucas, ele fala o quê? Um anjo do céu apareceu e o animava. Se os teus amigos te abandonarem, o Senhor vai dar um jeito de vir te animar. Mas que em nome de Jesus você conte conosco e que a gente não seja assim, né? Não seja que nem esse Pedro, Tiago e João aqui que dormiram, mas que a gente acorde e fique aí bem esperto para cuidarmos uns dos outros, porque é por isso que nós somos irmãos. Mas talvez você esteja se sentindo assim hoje, abandonado. Então, se você está se sentindo abandonado, eu quero que a gente ore agora. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora que todas as pessoas que estão se sentindo abandonados pelos seus amigos, abandonados pela sua família, abandonados porque não tem um esposo, uma namorada, seja lá o que for, um companheiro de vida, em nome de Jesus, que o Senhor faça, Senhor, com que a tua presença seja tão grande, Pai, e faça com que essa pessoa se sinta agora acolhida por ti e não se sinta abandonado, ainda que nós, como seres humanos, estejamos dormindo e não estejamos prestando atenção nas necessidades deles, mas que o Senhor preste atenção, em nome de Jesus, e que o Senhor venha mudar o nosso coração, para que nós que estamos dormindo, acordamos e socorremos uns aos outros, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Né? Você que está aí vendo, precisa de alguma coisa, entre em contato. Também não fique aí escondido no seu mundinho que ninguém tem bola de cristal, não, para adivinhar o que está acontecendo e pedir o dom de revelação. Se você pode chegar e falar, puxa vida, eu queria uma oração, eu queria um conselho, eu queria só bater papo, tá bom? Conte aí com seus líderes, você que é da Crash de outros estados, você que é Crash membro à distância também, né? Procure saber aí, a gente tem o encontro da Crash Campinas, temos aí o nosso rede social, aí o nosso YouTube, que também tem a transmissão. Então fique junto, tá bom? Mas o monte do Getsemane é o lugar onde se espreme as oliveiras. As oliveiras não, as olivas, as azeitonas. Talvez você tenha sido espremido e tiraram aquilo que era mais valioso de você. Talvez você tenha sido, ainda esteja sendo espremido por situações e estão tirando até a sua, como eu vou dizer, aquilo que faz você ser você mesmo, a sua identidade, a sua essência. Se você se sente assim, eu te convido agora a gente orar juntos, como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu estou sendo exprimido. Estou sendo exprimido por problemas na minha família, por problemas no meu emprego, porque eu não tenho um emprego, por problemas de saúde. Eu estou sendo exprimido por tantas coisas que eu estou perdendo a minha essência. Eu estou deixando de ser quem eu realmente sou. Estou deixando de ser quem eu sou para me adequar no meio ambiente que eu estou. Eu estou deixando de ser quem eu sou, perdendo a minha essência que está exprimida para eu poder agradar as pessoas. Em nome de Jesus, me socorre e me põe de volta a tua essência. O teu óleo, Espírito Santo, me enche com o teu óleo.
Em nome de Jesus, me unge da cabeça aos pés com o teu óleo, com o teu bálsamo, e que assim eu deixe de ser espremido e recupere a tua essência, em nome de Jesus. Amém. Sabe, às vezes a gente, como eu falei, né, às vezes a gente está espremido por uma enfermidade. Mas lá em Isaías fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, ele tomou um castigo para que a gente pudesse ter paz. Pelos machucados dele, nós recebemos a cura. E foi aqui que começou o machucado do Senhor, no Getsemane. O Senhor foi espremido. Até eu, domingo passado, eu comentei, né, que hoje eu ia falar desse tema. E eu estava falando como que lá em Isaías fala, ele foi moído pelas nossas transgressões. E aqui no Getsemane fala o que? Getsemane, um lugar onde se espremia a azeitona. Ou seja, o Senhor Jesus foi espremido pela nossa transgressão. Mas, graças a isso, obrigado pelo que ele fez, nós temos a paz com Deus. Nós podemos ter uma vida plena. E eu não estou falando de ter tudo que a gente quer, ser super, hiper, mega feliz, né? Não, estou falando de ter uma vida plena do lado do Senhor. Ter muitas coisas, sim. E ser feliz, sim. Mas sendo que a nossa felicidade é, em primeiro lugar, estar junto com o Senhor. Amém? E agora a gente vai partir para mais um jardim que é mencionado na Bíblia. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Antes da gente partir diretamente para falar o que o Senhor tem falado para nós nesse jardim, vamos só rememorar um pouquinho, ou se você ainda não sabe, vamos aprender sobre essa morte de Jesus e essa crucificação. Aqui na Bíblia fala que quando Jesus foi morto, um homem chamado José, que era da cidade de Arimateia, muito rico, ofereceu um túmulo para enterrar Jesus. Quer dizer, não sei se chama enterrar, porque o túmulo era na pedra, mas whatever, né, que seja. Ofereceu lá o túmulo dele para sepultar Jesus. E isso não era comum. Um homem rico dar um túmulo para uma pessoa pobre, ainda mais um cara que tinha sido crucificado, que era a pior pena que existia, tipo assim, seria hoje para um mega bandido. Então, e na palavra fala, né, que ele havia sido sepultado entre os ricos. E aí eu estava procurando agora, né, imagens da internet sobre esse jardim do sepulcro. E é um lugar assim, você pensa em cemitério, você já pensa, né, uma coisa meio mórbida, aquelas estátuas meio góticas, um negócio macabro. Mas aqui não, aqui é mó jardim, árvore, tem até uns banquinhos para a pessoa ficar conversando. Então assim, até nisso, né, Deus fez uma coisa diferente. Tem várias culturas aí, várias formas de enterrar as pessoas, de sepultar as pessoas, né? Mas enfim, o José deu essa cova lá para Jesus, porque ele creu no Senhor Jesus. E como eu falei, isso não era comum, mas isso aconteceu para cumprir uma profecia. Quando Jesus morreu, foi na sexta-feira, véspera da Páscoa. A Páscoa era comemorada num sábado, que o sábado é o dia mais importante para os judeus, né? Inclusive, o sábado é um símbolo da aliança deles com Deus, mas enfim, isso é outra história, outro dia a gente conversa disso. Então, Jesus morreu na sexta-feira, né? Se vocês sabem, ou se vocês não sabem, depois vocês leem lá no Evangelho. Sexta-feira, 3 horas da tarde, que era a hora nona. Aí teve lá trovão, relâmpago, terremoto, eclipse, tudo que tinha direito.
Aí eles desceram o corpo e falaram, ó, vamos dar linha porque já era. E os dias dos judeus, eles têm uma hora diferente. Ele começa 6 da tarde e vai até às 6 da tarde do dia seguinte. Ou 6 da manhã, agora já não me lembro mais, tô meio atrapalhada. Mas é isso daí, começa às 6 horas da manhã, das 6 às 6. Então eles estavam lá na sexta-feira, ia começar o sábado, que era sexta-feira à noite, é isso mesmo, começa à noite. E aí, o que aconteceu? Não podia fazer nada no sábado, principalmente mexer com um cadáver. Aí eles pegaram, embrulharam Jesus lá de qualquer jeito, numas mantinhas que eles tinham lá, e puf, enfiaram na cova, botaram a pedra na frente e foram-se embora. Aí foram, celebraram a Páscoa, celebraram um sábado, blá blá blá. No domingo de manhã, que Madalena e algumas outras mulheres, e mesmo os discípulos homens, falaram, olha, mas principalmente as mulheres, até porque essa era uma tarefa delas. Falou, bom, passou o sábado, tá nascendo o dia, vamos lá no cemitério para arrumar o corpo de Jesus direito, né? Porque afinal de contas não pode largar o homem lá tudo estrupiado. Vamos fazer as ervas, a coisa de conservação de cadáver lá que tinha. Que eles têm um costume e embalsamar, essas coisas todas, né? Do costume deles. E tanto que até na passagem de Lázaro a gente vê que fala que ele estava todo atado, né? Que ele estava todo enrolado, tipo uma mumiazinha, né? Então eles iam lá até para fazer isso mesmo. E tem uma história, não sei se é real, não estudei nesse ponto assim a fundo, que fala que o lenço que estava na frente do rosto de Jesus, ele deixou dobradinho o lenço, né, em cima ali da cama, que significava assim, vou voltar, que era um costume que o convidado para um banquete usava ter naquela época. Se ele deixasse o guardanapo, né, ou o lenço no caso, bagunçado, significava acabei de comer. Se ele dobrava e falava assim, ainda não terminei, vou voltar, segura aí, deixa meu prato aqui na mesa, daqui a pouco eu vou me servir mais. Mas isso eu não tenho certeza se é real ou se é apenas, né, coisa que as pessoas inventam da Bíblia, mas enfim, vamos voltar aqui ao que interessa. O que interessa é que aí Madalena e as mulheres foram lá no cemitério para limpar, para perfumar o corpo, embrulhar direitinho. Chegou lá, não tinha pedra, não tinha corpo, tinha nada. Vamos ler lá em João 20. O túmulo vazio. Domingo bem cedo, quando estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tampava a entrada tinha sido tirada. Voltou correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e os outros e disse, tiraram o Senhor Jesus do túmulo, não sabemos onde o puseram. Aí fala que eles foram lá, viram os lençóis, etc e tal. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro. Aí lembrando, né, depois você vê na internet, era tipo uma caverna assim, só tinha a entrada, a pessoa morta ficava lá dentro. Então por isso que fala que ela olhou para dentro. Enquanto ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde já estava o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram, por que você está chorando? Ela respondeu, levaram meu Senhor embora, não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus, mas não o reconheceu. Jesus perguntou, por que você está chorando? Quem você procura? Ela pensou que ele era o jardineiro, e por isso ele respondeu, se o Senhor o tirou, diga logo onde colocou e irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Aí ela deve ter reconhecido, né, a voz dele, porque em João fala o quê? As ovelhas reconhecem a minha voz. Ela respondeu, Rabone, que quer dizer mestre. Ele fala, não me toque, pois não subi para o meu pai, encontre os meus irmãos e diga que vou subir para o nosso pai. Maria foi e disse aos discípulos, eu vi o Senhor. E nesse jardim, o que a gente aprende nesse jardim? Olha só. Primeiro, Maria esqueceu que Jesus tinha dito que ele ia ressuscitar.
Porque ela andava com Jesus, ela financiava o ministério de Jesus, ela viu coisas que Jesus fez na vida dela, na vida de outras pessoas, e no dia mais importante, ela esqueceu o que Jesus falou. Muitas vezes a gente tem esquecido as coisas que o Senhor Jesus fala, ainda que a gente ande com Ele. Vamos orar em primeiro lugar já, para isso não acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agora entregar nossa mente nas Tuas mãos e queremos que ela seja transformada, queremos ter a mente de Cristo, para que a gente possa relembrar as coisas que o Senhor tem nos dito, as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, que a gente não esqueça das coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, tem dito para nós, simplesmente porque estamos atribulados, estamos ansiosos, estamos com muitas tarefas. Em nome de Jesus, que a gente se lembre de tudo que o Senhor tem dito e que a gente use isso como arma espiritual na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Lá em Efésios 6, onde conta da nossa armadura, fala que a espada do Espírito é a palavra. Então, quanto mais nós lermos a palavra, ouvirmos a palavra, vermos pregações da palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, decorar versículo, nós vamos poder ter certeza e nos lembrar daquilo que a gente aprendeu. Quando Jesus estava lá no deserto, chegou Satanás e falou: porque está escrito, papapá, papapá. Jesus falou: mas está escrito, papapá, papapá. Jesus confrontou ele na palavra. E ele não teve como ficar lá, porque a autoridade do Senhor, de acordo com o que estava escrito na palavra, era real. Então, muitas vezes, você está passando alguma situação, você pode fazer uma oração e declarar o que está escrito na palavra. Então, por exemplo, vamos supor, você está passando uma enfermidade. Em nome de Jesus, assim como está dito em Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, eu declaro a minha cura. Ou, como está escrito em Apocalipse 21, ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Eu declaro que eu sou consolado, entendeu? Porque contra a palavra do Senhor não há argumentos. Em nome de Jesus. Mas, continuando aqui no nosso jardim do sepulcro, ela fala, que tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde colocou, fica lá olhando, vê o anjo, e quando Jesus, ela pensou que era o jardineiro, fala, se você tirou, fala onde tá, e ele falou, aí que ela reconheceu ele, falou, Maria, tipo, hello, o Senhor chama a gente pelo nome, nós não somos qualquer um para o Senhor. Eu sou a Silvia Regina, você é o Carlos, a Juliana, a Patrícia, a Angélica, sei lá qual é seu nome, a Fabiana, a Amanda, o André, o Marquinhos, seja lá qual for. O Senhor te vê individualmente. E embora às vezes a gente nem pense nisso, mas o Senhor pensa isso. Então, em nome de Jesus, se você se sentir, muitas vezes a gente se sente assim, um nada, um zero à esquerda, um incapaz, você sabe que o Senhor não te vê assim, não te vê uma ovelhinha, Maria vai com as outras, Ele te vê uma pessoa individual. Vamos orar para o Senhor mudar esse pensamento da nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, todas as vezes que nós nos sentimos, Pai, que não temos importância, a partir de agora, Pai, eu quero que o Senhor traga na nossa mente que foi por mim, foi por cada um de nós que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Em nome de Jesus. Que a gente nunca se esqueça disso, nunca se esqueça da importância que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Assim o Senhor nos chama pelo nome, o Senhor nos conhece, o Senhor nos ama. Que a gente seja capaz de reconhecer isso, de sentir isso, em nome de Jesus. Amém? Quando você pensar que você não tem valor, lembre-se que foi por você que Jesus morreu.
tá bom? Aí ela vira e fala: mestre, Jesus diz, não me segure, não subi para o meu pai. Vai encontrar os meus irmãos e diga que eu vou subir para aquele que é meu pai e o pai deles. Maria foi e disse aos discípulos: eu vi o Senhor. Ela pôs à prova o que tinha falado que ia acontecer. Ela foi e falou: eu vi ele, aconteceu. E hoje, no jardim do sepulcro, o Senhor quer ressuscitar coisas que talvez estejam mortas aí na sua vida. Sentimentos, planos, ministério, sonhos, atividades que você fazia e não faz mais. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos hoje que o Senhor ressuscite na nossa vida coisas que estão mortas, coisas que estão no cemitério. Em nome de Jesus, sejam planos, sejam sentimentos, seja um ministério, seja uma família, seja um estudo, um trabalho, uma viagem, ou qualquer outra coisa, uma coisa pequena, uma alegria, uma coisa grande. Que o Senhor hoje ressuscite tudo que esteja morto. E que quando a gente olhar, a gente vai dizer: isso foi o Senhor que fez. Não foi o jardineiro, foi o Mestre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa vigília de oração de hoje. Você pode deixar os seus pedidos de oração, pode mandar no nosso WhatsApp, pode deixar aqui nos comentários. Hoje aí num formato um pouquinho diferente, subi esse vídeo já gravado, mas você pode comentar que a gente está vendo, e se você tiver algum pedido, a gente vai orar no nosso grupo de intercessão. Eu volto na terceira sexta-feira do mês, tá bom? Fiquem com Deus, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Quem for na festa da Crash, eu vou conhecer pessoalmente, dia 31 de dezembro, aí nossa super festa de Ano Novo. Espero todos vocês que puderem. Fiquem com Deus. E é isso aí. Tchau, tchau.